Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Dentro do estudo da termologia, nós estamos tratando agora do estudo dos gases. E agora nesse vídeo vamos falar da transformação dos gases. O primeiro caso é a transformação isotérmica. O que temos que pensar aqui? Iso significa igualdade. Então, significa que a temperatura não sofre alteração. Então, como a gente chega nessa conclusão? Você vai fazer um exercício, que é o que interessa agora, você conhecer as fórmulas, e lá não aparece variação da temperatura de uma situação para outra. Então, você já vai deduzir que se trata de uma transformação isotérmica. É quando a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, nós teremos variações na pressão e no volume. E nesse caso aqui, pressão e volume são grandezas inversamente proporcional. Isso aqui é para a gente chegar na fórmula que você está vendo aqui. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcional. Se eu diminuir pela metade uma, a outra dobra. Isso quer dizer grandezas inversamente proporcional. Vamos pensar no seguinte aqui para a gente entender esse comportamento. Aqui nós temos uma seringa. Aqui eu tenho o volume desse gás. Eu estou indicando com essas bolinhas pretas as partículas que compõem esse gás. Aqui está o êmbolo. Em todos os casos, essa pecinha vermelha é o êmbolo, que pode subir ou descer dependendo da pressão. Pensamos na seringa. Esses pontinhos azuis, essas bolinhas, representam peso, vamos dizer assim. Esse peso vai pressionar o êmbolo, então ele vai criar pressão. Ok? Vamos pensar assim. São peças que a gente coloca aqui para fazer pressão. Então eu tenho uma temperatura. A temperatura não vai mudar. Você pode perceber que está sempre T. Não vai mudar, porque é transformação isotérmica. Então, tem esse volume e aqui eu tenho pressão. Esses dois aqui estão representando a pressão. Ok? Muito bem, agora vamos para a primeira alteração. O que vai acontecer? A temperatura não vai mudar, continua. Só que agora, o que eu fiz com a pressão? Tinha duas aqui, eu tirei, só ficou um. Então eu reduzi pela metade, então fica pressão dividido por 2. Quando eu faço isso, quando eu tiro, diminuo a pressão, o que acontece com o êmbolo? O êmbolo sobe, uma vez que a temperatura é a mesma. Então evidentemente que o volume dobrou. Era esse volume, agora ficou duas vezes esse aqui. Então eu reduzi a pressão pela metade e o volume dobrou. Por isso, grandezas inversamente proporcional. Nessa outra situação aqui, ó, o que acontece? A temperatura permanece a mesma. Olha o que eu fiz com a pressão. Inicialmente eram duas, agora estou colocando 4 pesos representando aqui a pressão. Então dobrou. Aqui eram duas, aqui é 4, então dobrou duas vezes a pressão. Olha o que acontece. Aumentei a pressão, mas não aumentei a temperatura. Então, evidentemente que o êmbolo desceu. Então, agora só tem isso aqui para o volume. Então, esse volume agora é a metade desse aqui, ó, inicial. Então, eu dupliquei a pressão, o volume caiu pela metade. Confirmando que são grandezas inversamente proporcional. A fórmula, também chamada como lei de Boyle-Mariotti. Ora, nós vamos sempre usar essa indicação. I para inicial, F para final. É assim que aparecem os exercícios. Então, é a pressão inicial vezes o volume inicial. Isso é igual à pressão final vezes o volume final. A ordem aqui pouco importa, porque é multiplicação. Ok? Você vê que só aparece pressão e volume, inicial e final. Porque a temperatura não muda. Então, nesse caso, a gente não fala na temperatura na montagem da fórmula. Pessoal, causa uma certa dúvida por que se chega nessa fórmula. Então, eu vou fazer a demonstração para você. Eu falei que a grandeza, pressão e volume são inversamente proporcional. Tem mais de uma maneira de demonstrar. Eu vou fazer assim, ó. A pressão inicial está para o inverso do volume inicial. Igual. Agora o final. A pressão final está para o inverso do volume final. Obedece a mesma letra aqui. Olha, isso aqui é divisão de fração com fração. Então eu vou conservar a primeira
PI, e tem que multiplicar pelo inverso desse aqui. Agora é VI sobre 1. Então é VI dividido por 1. Não altera em nada. Igual. Aqui, ó. PF. Tem que multiplicar invertendo aqui. É regra da divisão de fração com fração. Então vai ficar VF dividido por 1, que não aparece. Então é PI vezes VI igual a PF vezes VF. Vamos ver se ficou igual. Aqui está. PI vezes VI é igual a PF vezes VF. Pode inverter aqui, porque é multiplicação. Não tem problema nenhum. O que significa aqui? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Ok? Então é por isso que se chega nisso aqui. Está demonstrado aí. Isso aqui também é chamado, repetindo, de lei de Boyle-Mariotti. Vamos a outra transformação. É a transformação isobárica. Ó, novamente apareceu a palavra iso, igualdade. Nesse caso é pressão. É a pressão que não muda. Então a pressão fica igual da primeira para a segunda situação. Quando o exercício assim apresentar, você vai saber que tem que usar essa fórmula da transformação isobárica. Bom, se a pressão não muda, nós teremos mudança nas grandezas volume e temperatura. Volume e temperatura. E agora, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se eu dobrar uma, dobra a outra. Se eu reduzir pela metade uma, a outra também reduz pela metade. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, só para a gente entender o que acontece. Novamente, a nossa seringa. Eu tenho aqui, ó, pressão indicada pela bolinha azul, o êmbolo, que muda, desce, sobe, e aqui as partículas do gás. Então, o que não vai mudar agora é a pressão. A pressão, perceba aqui, ó, pressão, 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 a mesma quantidade. Então, o que acontece? Eu começo tendo esse volume com essa temperatura, com essa pressão. Então, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura. Vou dobrar a temperatura. Vou dobrar a temperatura, mas não vou aumentar a pressão. Então, evidentemente que essas partículas vão expandir-se, porque dobrou a temperatura. Consequentemente, aumenta o volume. Então, o volume também dobra, porque a pressão se manteve igual. Então, dobrou aqui, dobrou aqui. Dobrou a temperatura, dobrou o volume. Nessa situação, o que está acontecendo? A pressão continua a mesma, só uma bolinha. Então, agora eu peguei a temperatura e reduzi pela metade. Ao reduzir pela metade, isso aqui fica mais frio, evidentemente. Então, tem menos movimento dessas partículas. Então, é evidente que elas ficam mais concentradas. Então, o volume diminui. Então, exatamente, cai pela metade também. Então, é essa a situação. Reduzir a temperatura pela metade, o volume também ficou pela metade. Por isso são grandezas diretamente proporcional. Como são grandezas diretamente proporcional, não tem nada para demonstrar. O volume inicial está para a temperatura inicial, assim como o volume final está para a temperatura final. E essa lei é chamada de Lussac. Outra transformação de gases é a chamada transformação isovolumétrica. Novamente iso, igualdade. Volumétrica, já está dizendo, volume. O volume não muda. E aqui também as grandezas. Nesse caso vão ser a pressão e a temperatura, são grandezas diretamente proporcional. Se eu dobro uma, a outra também dobra. Se reduz pela metade uma, a outra também reduz pela metade. Muito tranquilo de compreender. Novamente, vamos nos valer da nossa seringa. Aqui, ó, não vai mudar o volume. Então, observe aqui, ó, volume, 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 sempre igual. Então, o que acontece aqui? Ó? Teremos alteração na pressão e na temperatura. Começamos aqui. Eu tenho essa pressão, esse volume, essa temperatura. Vamos à primeira transformação. Essa temperatura agora está sendo dividida pela metade. O que acontece? Evidentemente que essas partículas vão perder calor, vão diminuir a temperatura. Só que a pressão aqui também passou pela metade, então compensa. Então o volume se mantém o mesmo.
Eu reduzi a temperatura, mas também reduzi, na mesma proporção, a pressão. Então, o volume tem que ficar o mesmo. É o caso da transformação isovolumétrica. Então, aqui mais um exemplo. Na terceira situação, eu peguei a temperatura e dobrei. Agora é 2 vezes o T. 2 vezes o T. Por que que o volume permaneceu o mesmo? Porque eu também dobrei a pressão. Ao dobrar a temperatura, as partículas ficam mais agitadas, ganham mais movimento, tende a expandir-se, mas não aumentou o volume, por quê? Porque eu dobrei a pressão. Então eu também mudei a pressão na mesma proporção. Então o volume permaneceu o mesmo. Ok? Dobrei a pressão. Tem 4 aqui, ó. De 2 passou para 4. Então é por isso que o volume não muda. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcional. Então a fórmula fica assim, também chamada como lei de Charles. Pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como pressão final está para a temperatura final. Não tem necessidade de demonstração. Aí está. Agora, se eu fizer, pessoal, uma consolidação das fórmulas da transformação isotérmica, que é essa aqui, com a fórmula da transformação isovolumétrica, que é essa, com a fórmula da transformação isobárica, que é essa aqui, se eu juntar essas três, tem como demonstrar, nós vamos chegar nisso aqui. Então isso aqui é chamado a equação geral dos gases perfeito.